Nós vamos estar falando nessa noite sobre batismo de poder. Quantos querem receber poder do alto nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia. Já vou ler os textos. Eu tenho vários textos aqui para compartilhar, então eu vou estar lendo um pouco mais rápido. Você pode estar anotando, acompanhando nos telões também. Mas é bom você estar com a sua Bíblia, a espada poderosa aí, em nome do Senhor. Amém? Atos 1:5 primeiro, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mateus 3:11, a Bíblia diz: eu, João, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e até os confins da terra. Amém, Jesus? Nós temos aqui 3 textos, eu poderia trazer outros, que vão falar um dos desejos mais sublimes de Deus para a sua igreja. O desejo de que a igreja, de que nós sejamos cheios do poder, batizados com o poder, envolvidos, tomados com o poder de Deus. O poder do Espírito Santo, ele é a base de todo o cristianismo. Não há evangelho sem poder. Não há igreja estabelecida, não há avivamento, não há salvação se não houver poder. Se Deus não for vivo e ativo em nós e através de nós. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz: um cristão sem o Espírito Santo é como um carro sem motor. Podemos sentar nele, fazer barulho com a boca, mas nós não vamos a lugar nenhum. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito é apenas uma boa intenção. E tem até um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não fazemos a obra com boas intenções apenas. Temos uma boa intenção, mas nós fazemos a obra com o poder de Deus. Amém? Nós ministramos o Evangelho na vida de outros com o poder. Nós influenciamos o mundo por causa do poder de Deus. As pessoas se convencem do pecado por causa do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ser envolvido, é mergulhar. A palavra batismo vem do grego batizo, que quer dizer mergulhar, imergir, submergir. É mergulhar profundo na presença do Senhor. É momento, pessoal, de nós sairmos de um nível onde as águas dão em nosso tornozelo e nós entrarmos em um nível mais profundo. E que, se necessário for, venhamos morrer afogado espiritualmente nas águas do Espírito, para que Ele viva em nós e através de nós. Para que esse fluir seja soberano e seja tremendo em nossas vidas, em nosso meio, em nossa igreja. Nós vivemos um período de guerra espiritual. Essa pandemia, essa ameaça secular maligna que tem ameaçado o mundo, a nossa nação, nós temos que crer que nós temos o poder em nossas vidas, a presença soberana de Deus, e que nós temos a palavra de Deus para poder liberar sobre o mundo. Nós, como igreja, somos a esperança do mundo. Nós não temos que temer, nós temos que ter prudência, como já foi orientado pelo pastor Eibe, pelo pastor Sandro, até para contribuir com esse processo de prevenção também. Porém,
dentro de nós, em espírito, no mundo espiritual, que é a grande arena de batalha onde nós somos colocados. Nós temos que nos posicionar. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos assentou nos lugares celestiais, que nós somos a autoridade e nós temos que nos posicionar e declarar que este mal não vai prevalecer, porque nós somos igreja poderosa, porque nós somos cheios do poder, porque o Espírito de fogo e de poder está em nós. A última palavra nos céus é de Deus e na terra é da sua igreja. Nós somos representantes de Deus, nós somos casa de Deus, em nós habita o próprio Deus, que é a plenitude da sua graça em nós, que flui através de nós para libertar, para curar e para colocar por terra todo o mal. Uma igreja não é formada apenas de boas palavras, de conhecimento. Eu vou dar 2 capítulos para vocês do livro de Atos, você pode ler depois, Atos 18 e Atos 19. Conta ali sobre o início da igreja de Éfeso. E no 18 fala que um homem muito bem intencionado, até um homem de Deus que conhecia muita palavra, começou evangelizando, ganhando os primeiros irmãos, ensinando e agregando essas pessoas. E os primeiros convertidos ali começaram a congregar. E você vai lendo o texto e a aparência que dá é que a igreja estava em uma boa atmosfera, de alegria, de comunhão, a igreja estava junto, os irmãos estavam felizes. Até que no capítulo 19 chega um homem incendiado. E quando ele chega, que ele vê a igreja, vê a alegria da igreja, vê a igreja reunida em comunhão, esse homem poderia ter se contentado, ter dito: puxa, que bênção, mais uma igreja fundada, os irmãos estão felizes, os irmãos estão bem conhecedores da palavra, bem discipulados, porque Apolo é um homem que conhece muito bem. Não foi isso que ele fez uma pergunta. Ele reunia a igreja, os irmãos, e ele disse: a qual batismo fostes batizados? E eles com alegria disseram: nós fomos batizados com o batismo de João. O apóstolo Paulo diz: não é suficiente, você é batizado nas águas, você assassina a velha criatura, nasce uma nova, porém você precisa receber o batismo de poder. E a Bíblia diz que ele ora sobre a igreja, clama o poder, a unção, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre a igreja, e a igreja começa a orar em línguas e a profetizar, porque uma igreja que é cheia da presença e tem o poder de Deus, é uma igreja que vai fluir nos dons, na presença, nos milagres e nas maravilhas. Amém, pessoal? Isso Deus tem para nós, isso Deus quer de nós, isso Deus quer em nós. Mas para isso, para que nós venhamos fluir de fato, e a minha expectativa muito grande para o momento de oração, porque eu creio que mesmo que você já é batizado com poder, ou em algum momento foi, hoje pela manhã algumas pessoas me procuraram, e se encontravam em um estágio de frieza, e disseram para mim, algumas até com lágrimas nos olhos: eu já experimentei isso um dia, em um momento eu fui tomado, eu senti abrasado pelo Espírito, eu senti o poder, ao apenas ouvir o nome de Jesus, eu me quebrantava, mas o tempo foi passando, e o tempo mata, pessoal. Eu nunca me esqueci de uma aula de ciências na 6ª série, que eu não sei nem como é que chama hoje, e que a professora falando que o ser humano nasce, cresce, se desenvolve e morre. Quem já ouviu isso em sala de aula? O que ela está dizendo em outras palavras? O tempo mata. E se nós não tivermos cuidado, nós nos convertemos ao Evangelho, estamos cheios do amor, somos tomados, até batizados com poder, mas o tempo vai passando, nós vamos nos enredando com as distrações e com o ativismo, o tempo vai passando e nós vamos morrendo espiritualmente, o fogo vai apagando e sem nem perceber, ao invés de sermos labaredas, ministros de Deus, implantadores do reino, nós nos tornamos mortos-vivos, caminhando em uma sociedade apenas por caminhar.
apenas com a Bíblia debaixo do braço, mas funcionando diariamente como o mundo funciona, sem fazer nenhuma diferença. Você não foi separado, chamado por Deus para funcionar igual ao mundo. Você foi chamado para influenciar, para impactar, para marcar a geração, para curar enfermos, para expulsar demônios, para salvar sua família, para liberar unção sobre os outros, para dizer para o mundo: não tema a pandemia, porque nós como igreja nos levantamos, e em nome de Jesus esse mal não vai prevalecer, segundo a nossa palavra. Aleluia! Nós temos que fazer como Elias. Não sei se você reparou que no final eu falei segundo a nossa palavra, não foi segundo a palavra de Deus, foi de propósito, não foi um erro. Se você for ler 1 Reis 17, quando Elias se apresenta a Acabe, 17, faça o seguinte, lê o 1 Reis todo, é ótimo. A Bíblia diz que o Elias, tomado pela presença de Deus, ele chega perante o rei e diz: ó rei, não haverá chuva e nenhuma gota de orvalho cairá nessa terra, segundo a minha palavra. Ele não diz segundo a palavra de Deus, ele diz segundo a minha palavra. Porque quando nós estamos cheios do poder, nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos que fomos estabelecidos em lugares celestiais, sabemos que somos um só com Deus, e quando nós falamos no mundo espiritual, acontece. Aleluia! E aí eu trouxe para a gente trabalhar bem com um pouco de entendimento, 3 coisas interessantes, para que a gente possa fluir. Primeiro, quem é o Espírito Santo? É importante saber, muita gente já sabe, isso aqui não é novidade para a grande maioria. Quem é o Espírito Santo? Qual o benefício de ser tomado, de ser cheio, de ser batizado com poder? E como, quem pode receber? Quem pode ser cheio? Quem pode viver tomado por ele? E eu já quero ler João 14, 28, e a primeira característica de quem ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. João 14, 28, Jesus diz: eis que eu vou e eu volto para vós. Quem é que volta, pessoal? Quem? Jesus. Diga, Jesus. Mas quem está conosco hoje? O Espírito. E aí eu queria trazer para você algo interessante. Deus se revela à humanidade. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus se revela à humanidade em 3 momentos, em 3 períodos, em 3 formas. De Gênesis a Malaquias, Deus se revela à humanidade como o Deus eu sou, Deus Jeová, o Deus Pai, o Deus que estabelece leis, que trabalha com o homem para que ele siga leis e regras. Na verdade, um dos propósitos profundos de Deus era mostrar para o homem que ele nunca ia servi-lo por justiça própria nem por lei, que ele ia precisar da graça, porque ele nunca ia conseguir cumprir lei. Nós vivemos um segundo momento, uma segunda manifestação de Deus à humanidade, nos evangelhos até o início do capítulo 1 de Atos. Deus se revela à humanidade na pessoa de Jesus, o Filho. E ali você vê nos evangelhos todo o curso daquilo que Jesus foi fazendo. E nós vivemos o terceiro período e a terceira manifestação de Deus. A partir do livro, capítulo 2 de Atos, até o final da Bíblia, até os nossos dias hoje, Deus se manifesta à humanidade na pessoa do Espírito Santo. E nós vivemos esse momento, esse cumprimento. E Ele não está manifesto aqui para andar do nosso lado, mas Ele está aqui para andar em nós, para fluir em nós e para fluir através de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. E para que eu me relacione mesmo, eu preciso ter esse entendimento. Saber que é uma pessoa, não é uma força, não é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus em mim. O Espírito Santo é uma pessoa.
A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Você não entristece uma força, você não entristece um poder, você não entristece um objeto, você entristece uma pessoa. Amém, pessoal? É uma pessoa e eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso fluir em intimidade com Ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 16, 6,16, aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele, uma profunda intimidade. Eu queria trabalhar com você um texto, no início que eu vou falar, vai parecer uma heresia até, mas deixa eu terminar antes de você jogar uma pedra em mim, tá? Em Atos 5, nos versículos 15 e 16, a Bíblia diz que naquele momento assim em que a igreja estava realmente fluindo muito nos dons, nos milagres, nas maravilhas, um pouco mais. Em João capítulo 14, a partir do versículo 6, a Bíblia relata um diálogo entre Jesus e Filipe. E Jesus está conversando com Filipe, e Filipe olha para Jesus: mestre, eu queria tanto ver o Pai, mostra-me o Pai. E Jesus olhou para ele assim e disse: meu filho, eu estou com você há tanto tempo já, e você não entendeu que eu e o Pai somos um? Quem vê a mim, vê o Pai, nós somos um. Aí no versículo 11 ele diz, ele diz assim: creia pelo menos pelas obras, porque é o Pai em mim que realiza as obras. Na verdade, quando Pedro caminhava, Lucas via a sombra, mas não era sombra, era Jesus em Pedro, era a presença viva do Espírito em Pedro, era o poder de Deus que envolvia Pedro, que tomava os doentes, que fazia o aleijado andar, que fazia o cego enxergar, que fazia o leproso ser curado. Jesus foi e voltou em Espírito e habita dentro de nós. Jesus em Pedro manifestava milagres e maravilhas. Aleluia! E é isso que nós queremos viver hoje. E é isso que nós queremos viver todo dia, a todo momento, a cada minuto, a cada segundo. E é para isso que nós fomos chamados, para sair de um nível raso e para viver mais profundo, e para sermos tomados pelo poder do Senhor. Uma outra característica de quem é o Espírito, ele é um com o Pai e com o Filho. Até já falei um pouco aqui, a sua deidade é comprovada. 1 João 5,7, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito, e esses três são um. Ele é um só com Deus, e Ele está em nós. E é por isso que nós podemos fluir e declarar essa verdade em nós todos os dias, a cada semana, em nome do Senhor. Amém? Uma outra característica de quem o Espírito é, ele é uma promessa para todos que creem. Lucas 24:49, ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, que essa promessa está em Joel 2, você pode ler depois. Rimou. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É uma promessa de Deus para nós, mais um motivo para nós vivermos isso, para nós buscarmos isso, para nós fluirmos nisso. É uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, para nós, para que nós venhamos sair de um nível fraco, de um nível espiritual, de murmuração, de pecado, de estar sempre caindo no mesmo erro, sempre caindo no mesmo pecado, sempre cometendo os mesmos erros, não conseguindo caminhar para frente, fluir a um novo nível. Se você não tem conseguido fluir a um novo nível espiritual, é bem provável que você esteja precisando de um batismo de poder sobre a sua vida, de fluir em intimidade com Ele, de fluir mais profundamente com Ele. Amém, pessoal? Os benefícios de ser batizado com poder.
O primeiro é o consolo sobrenatural, que a Bíblia diz em João 14,16 que Ele é o nosso consolador. Consolador é paracletos no original, que quer dizer aquele que ajuda alguém, aquele que intercede por alguém, que aconselha, que protege, que advoga. Então, quando nós estamos cheios e nós fluímos e nós temos esse poder em nossas vidas, somos tomados por esse poder, nós temos um consolador, nós temos um ajudador. E existem tantos momentos no dia a dia que a gente se sente tão fraco, que a gente se sente tão desgastado, que a gente se sente às vezes até abatido. E eu me lembro do texto de 1 Reis, quando Elias, 1 Reis 18 ou 19, se não me falha a memória, quando Elias está no ápice do seu desgaste mental e físico, e ele se assenta, e ele pede a morte, diz que quer deixar, não quer mais continuar, e ele fica sentado, e a Bíblia diz que vem um anjo, e o anjo oferece para Elias pão e água, e a Bíblia diz que ele comeu, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, nem o Red Bull conseguiria fazer isso, uma comida sobrenatural. O pão representa a palavra, Cristo. João 6 diz, Jesus diz, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram pão no deserto e morreram, aquele que de mim comer nunca morrerá. A água representa o Espírito, João 7,38, aqueles que creem em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. No 39, e isso ele falava acerca do seu Espírito, aleluia. Essa comida tem o poder de restaurar nossas forças, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Talvez você veio nessa noite tão cansado, de uma dificuldade que você vem enfrentando, você vai receber renovo na sua vida nessa noite. Ele te dá pão e água. Ele te dá pão e água. Amém, pessoal? Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. E a Bíblia diz isso. Em Êxodo 32, versículo 9 e 11, mostra Moisés, Moisés é uma figura de Cristo. E no momento em que o povo se corrompeu, que Deus disse que ia eliminar o povo, Moisés tomou uma das atitudes mais lindas que um homem poderia tomar. E se tem uma característica que eu vejo naquele momento, não é nem fé, apesar de que tinha, não era nem trepidez, apesar de que tinha, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é a humildade de Moisés. Porque não sei se você viu a proposta de Deus, proposta indecente. Você lembra o que foi que Deus falou para ele? Moisés, esse povo não presta, eu vou matar tudinho, e de ti, você é o cara, eu vou fazer uma nova nação. Essa nação que veio de Abraão não está funcionando não, faz de ti, cara, você é top, seu DNA é melhor. Eu acredito até que era um teste. E o que Moisés faz? Moisés começa a querer discipular Deus. Maisés fala para não faça isso, Senhor, o que vão dizer? O que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar no deserto. Vão dizer que o Senhor não tem poder. Vão dizer que o Senhor é fraco. Discipulando Deus é muito petulante. E aí, na verdade, eu vejo um coração humilde. Porque no momento desse não dá para fingir. Ou o cara é, ou ele não é. Aleluia. Aleluia. E Ele intercede por nós. E nós precisamos entender, pessoal, o poder da intercessão. Hoje pela manhã eu contei um testemunho de uma intercessão. Porque tem uma frase que eu gosto muito, todos os lugares que eu prego, toda mensagem. Se eu pregar todo dia, eu falo todo dia. Uma frase que eu gosto demais, eu creio demais. Ela é um dos pilares da minha fé. É uma frase que quem me conhece mais de próximo sabe. E você que já me ouviu pregar, já ouviu, vai ouvir de novo, porque ela é ótima. Nós temos o poder de mudar destinos.
A grande maioria de vocês que está aqui, não estão aqui porque você era bonzinho, porque você era ótimo o suficiente para buscar a Deus. Você está aqui porque alguém um dia se levantou, intercedeu pela tua vida e mudou o teu destino, que era o inferno. Nós como igreja, nós podemos nos levantar pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa nação e mudar o destino deles em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E eu sempre digo outra coisa, o pessoal da predestinação fica doido comigo. Endoide, eu creio demais. Se alguém não tivesse se levantado para orar por mim e mudar o meu destino, eu não estava aqui. Um dia eu posso contar o meu testemunho em outra oportunidade. Se eu contar o meu testemunho para um carroceiro, até o burro chora. Você não sabe de onde eu vim. Não tem ideia. Não tem ideia. Uma vez um pastor botou a mão no meu ombro e ele olhou para mim e disse: cara, você é um sobrevivente. Não sei se isso foi bom ou ruim, eu sei que ele falou isso. Alguém se levantou para interceder por mim. E ser batizado com poder é mudar destinos. Eu vou falar algo que eu falei de manhã, e de manhã me procuraram e disseram para mim, eu era essa pessoa. Tem pessoa aqui nessa noite, e eu tenho certeza disso, porque Deus falou comigo. Isso não é profético, eu não estou jogando o vento, não. Eu tenho certeza, se você duvidar muito, eu vou dizer o seu nome para mim. Que essa semana você falou que ia desistir de orar por essa pessoa. Porque você caiu numa sofisma, e a igreja de Cristo tem caído nessa sofisma. Qual é essa sofisma, pastor? A sofisma do primeiro passo. É, pastor, é porque o meu marido, homem difícil, homem torto, se morrer e queimar, até a cinza fica torta. Você fala assim porque não conhece a criatura. É igual uma pessoa que uma vez me procurou um tempo atrás, falou assim: pastor, o batismo é a morte da velha criatura e o nascimento de uma nova? Lá de casa é a mesma criatura de sempre. Não entendeu, né? A sofisma do primeiro passo. Não, é porque você sabe, né, pastor? A pessoa, ele tem que dar o primeiro passo. Quem disse isso, meu irmão? Me mostra na Bíblia. Salmo 22, versículo 25 diz que até o desejo de adorar a Deus vem de Deus. Você deu o primeiro passo? Acho muito difícil. Você até acha que deu. Quem de nós deu o primeiro passo? Eu era um cara que, se viesse um crente de um lado, eu ia para o outro lado da calçada. Não queria conversa com crente. Eu tinha horror a crente. Alguém orou por nós. Alguém intercedeu por nós. E alguém mudou o nosso destino. Não desista. Não desista. E eu vou te dizer mais. Esse que até a cinza seria torta, quando se converte, fica mais crente que nós. Aleluia! E vai se converter, porque quem manda somos nós. E é. Os jornais ficam divulgando um terrorismo com esse Covid, esse coronavírus, sei nem dizer esse nome. E as pessoas ficam sendo doutrinadas pela televisão. Porque a televisão hoje, pessoal, nada mais é do que uma máquina de doutrinação. Uma máquina de doutrinação. Eu falei para minha esposa um tempo atrás, nós vamos cancelar o Netflix. Não que seja pecado, e nem estou julgando, se você tem, gosta e não se sente incomodado, continue, não é pecado, tá? Deixar bem claro isso. Aí ela falou, por que, amor? Eu falei, porque o Netflix tem se tornado uma máquina de doutrinação do movimento LGBT. Todo filme, toda nova série que ele lança, tem um casal homossexual. Todos. A gente não percebe. Eu tenho até um apelido para o diabo. Eu chamo ele de pé de pano. Mas não é porque ele parece o cavalo do pica-pau, não. É porque ele entra na casa das pessoas sem fazer barulho. A pessoa nem percebe, quando vai ver ele já está lá. E eu falei para ela, na minha casa, só quem doutrina é o Espírito Santo.
Não quero, não vai ter. Não vai. Não vai ter. Todo filme, toda série tem um casal homossexual. Isso é doutrinação. É muito sutil, mas é. Mas é. E agora tem uma criança que eu preciso educar na doutrina. E eu não quero estar vigiando o menino que está assistindo ali, porque não. E eu não sei nem porque eu estou falando isso, de manhã eu não falei, mas Deus sabe, deixa Ele falar. Se Ele tocar, eu fecho tudo aqui e faço só orar, chamo o louvor e aleluia. Depois o pastor Sandro me pega ali, mas eu sou assim, Eu até me perdi aqui. Sim, eu ia falar quando somos batizados com poder, nós temos a intercessão, o Espírito intercede. E eu contar um testemunho. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu era solteiro ainda, morava com a minha mãe, nós nos mudamos de casa. E na nossa casa nova, um momento bem legal, aquela alegria. E de repente, aparentemente do nada, a nossa vizinha da frente criou caso com a gente. Eu confesso que eu nem me lembro direito, era mais com a minha mãe. E eu me lembro que a gente tinha acabado de chegar, eu acho que não tinha nem 2 meses. E a minha mãe ficou aflita, porque é ruim, né? Você ter esse tipo de coisa, vizinho ainda mais, que você vê todo dia, e estava lá. E ficou um clima bem ruim, e essa vizinha falava coisas e tal. E eu me lembro que um dia nós estávamos na igreja, e o pastor fez uma campanha de oração, e o propósito de oração era o seguinte: ele ia entregar um papel com algumas, para a gente colocar o nome da nossa família, para nós intercedermos, nessa fé que eu estou te falando aqui, interceder pela pessoa, para ver se ela se converte. Não, para ela se converter, quem manda somos nós, lembra disso, amém pessoal? Quem manda somos nós. E aí, ele entregou, e quando eu peguei, eu senti no coração de botar o nome da vizinha, no papel, e eu falei: rapaz, essa mulher vai para o joelho, isso não vai ficar assim não. E eu, pessoal, quem já fez o curso Vida Devocional, eu ensino isso lá, né? Aí eu dando um spoilerzinho para você se matricular. Todas as orações, independente da área da sua vida, faça sob e sobre a palavra. 1 João 5, Jesus diz, ele diz, tudo quanto pedirdes, segundo a minha palavra, Ele ouve. Então, a resposta para as nossas orações não vem segundo a minha vontade, segundo a minha necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde propósito. Deus não responde necessidade, Deus responde a sua palavra. Então, é segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, tudo que eu apresento, todas as áreas da minha vida, qualquer coisa, sobre a palavra. Se você tiver uma luta em alguma área da sua vida, você não tiver noção de que tem um texto para essa área, me procure depois que eu vou te mostrar que tem. E aí tem um texto que eu gosto muito quando eu quero apresentar uma outra pessoa para fazer algo que eu queira, assim, não que eu queira no sentido de eu quero por querer, mas apresentar alguém, estou precisando de que Deus toque numa pessoa, que ela mude, no caso desse, que essa mulher, que esse diabo saia dela, que ela tem um coração mais... Eu tenho um texto que eu gosto, que é Provérbios 21:1. Então, se você em algum momento sentir vontade de me dar um presente, alguma coisa, você pode estar o seu nome em Provérbios 21:1. Eu posso estar apresentando você. Diz assim: como ribeiros de águas na mão do Senhor, que Ele inclina para onde Ele quer, assim é o coração do rei. Quando esse Provérbios foi escrito, pessoal, o rei era o homem mais poderoso da terra. O que ele está dizendo para nós? Se o coração do homem mais poderoso da terra, Deus inclina para onde quer, o que dirá da tua vizinha? O que dirá do teu marido? O que dirá da tua esposa? O que dirá dos teus filhos? O que dirá da nação? O que dirá deles? E eu peguei o nome dela e coloquei lá. E eu clamava e apresentava: Deus, o Senhor vai inclinar.
o Senhor vai inclinar em nosso favor. Questão de 10 dias, acredite se puder. Eu digo puder porque às vezes a pessoa até quer acreditar, mas não consegue. Menos de 10 dias, a minha mãe estava lá fora juntando areia, a gente estava fazendo uma obra e choveu, espalhou, e ela estava juntando areia, a mulher saiu de lá, era bem de frente, saiu de lá chorando, e veio e se desculpou com a minha mãe, e ela disse que não queria aquela situação, não me lembro bem dos detalhes, mas ela se desculpou, se quebrantou, e ela disse: olha, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu estava tão incomodado, não estava nem dormindo direito. Oh, coitado. Por que será, né? E aí a minha mãe abraçou ela, e a minha mãe evangelizou, nós a levamos ao culto, e ela entregou a vida a Jesus. Pode aplaudir. Ser cheio do poder é saber que nós podemos mudar destinos. Diga: eu posso mudar destino. Aleluia. Segundo benefício, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E a Bíblia diz em Romanos 26 que Ele nos ajuda em nossa fraqueza. E ora por nós, intercede por nós, que é um outro benefício. Em Romanos ainda 8:26, Ele ora por nós. É por isso que se você é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, batizar com o Espírito Santo não é só orar em línguas, tá, pessoal? Na verdade, orar em línguas é um dom do Espírito, é uma evidência. Mas ser batizado com o Espírito é ser preenchido, é ser pleno, é andar de cabeça erguida no mundo espiritual, é andar forte como Elias, crendo que é segundo a nossa palavra, é ser cheio, é ter alegria, é ter um monte de tudo isso que eu estou falando aqui. Mas orar em línguas, o Espírito Santo intercede por nós. Quando nós estamos orando em línguas, Ele está orando por nós, intercedendo através de nós, às vezes nos livrando de algo que a gente nem tinha ideia que poderíamos ser livres. Ele intercede por nós. Aleluia. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós não podemos ser, não que a gente seja, mas só para você entender, nós não podemos ser uma igreja de boas palavras, uma igreja de boa pregação, uma igreja que tem até fé, uma igreja que tem amor, mas a gente não tem poder. Não que nós não tenhamos, mas nós temos que ser uma igreja que tem boa palavra, que tem amor, que tem fé, mas que tem poder, que flui no poder, que flui na presença de Deus, que sabe que é um só com Ele e Ele conosco. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu nunca me esqueci do dia que eu fui batizado com poder pela primeira vez. Eu entreguei minha vida a Jesus no sábado. Eu me converti na minha casa, no meu quarto, lendo uma Bíblia que eu ganhei de aniversário, com a vida totalmente destruída, sem esperança. Eu tinha ideação suicida, no mínimo 15 vezes por dia. 15 vezes por dia eu tinha ideação suicida. Ideação suicida, para quem não sabe, a pessoa pensa em suicídio, planeja o suicídio, mas ela não faz. Isso é chamado de ideação. Eu tinha no mínimo 15. E eu lendo a palavra de Deus, a palavra saltou os meus olhos. Eu tive uma experiência sobrenatural. Naquele momento Deus falou muito forte no meu coração, repreendeu o meu pecado, revelou o meu chamado. Eu não tinha nem ideia disso, falou o meu coração, falou o meu ministério. Muito do que eu vivo hoje, eu soube naquele dia. Tem coisas que eu ainda vou viver, que eu já sei o que vai ser. Coisas que Ele falou naquele dia. E eu entreguei a vida a Jesus no sábado à noite, 1h pouco da madrugada, ali, início da madrugada. E no domingo eu tive o privilégio, já no domingo de manhã, de ouvir uma pregação sobre batismo com o Espírito Santo. E o pastor ensinou bem direitinho como ser cheio, uma mensagem um pouco semelhante a essa, inclusive algumas coisas que tem aqui é dessa mensagem ainda, que eu me lembro. E eu peguei ali e tal, e fiquei, eu vou colocar isso em prática, eu vou viver isso aqui. Só que ele não orou. E na época eu me converti no sábado. O que eu fiz? Eu comecei a visitar igrejas para que Deus me tocasse onde eu ia ficar. Então eu ia conhecer. E aí no domingo foi nessa. Quarta-feira eu fui para outra. E a outra, pessoal, era pentecostal do reteté.
E eu tinha ouvido a pregação do batismo. E aí quando eu cheguei lá, assim que eu entrei, já tinha um irmão fazendo aviãozinho. E eu fluí, aquela bênção, aquela maravilha. O pastor foi pregar e pregou a palavra. E para cada frase que ele dizia, ele liberava 3 palavras em língua. E aquele mover, aquela coisa, eu meio assustado, mas eu estava gostando. Estava assustado, mas estava gostando. Falei, Deus, se esse fogo queima, deixa queimar. E eu fiquei ali. Aí ele disse o seguinte: nós vamos orar, e a palavra vai vir no teu coração, e você vai ter que falar pela fé. Eu já estou até adiantando um tópico de como receber, não tem problema, é assim mesmo. Pela fé vai vir, ele não vai abrir a tua boca, ele não vai falar por você, ele vai colocar no teu coração. Quem fala é você. Rapaz, eu já estava, a palavra estava bem aqui. Quando começou a oração, eu já orei línguas, e 4 dias de salvo fui batizado com poder. E aí eu fiquei chapado naquele culto. A igreja pequenininha, devia ter umas 20 pessoas, mas eu fiquei chapado e caí no chão, e foi tremendo, com 4 dias de salvo. Eu fiquei tão extasiado, eu peguei a minha Bíblia, eu tinha ido de ônibus e eu voltei a pé, não era tão perto, mas dava para ir a pé. E eu com a minha Bíblia na mão, uma Bíblia maior do que essa, preto, feliz da vida, na rua, chapado da presença de Deus, e estou ali e orando em línguas na rua. Aí veio um rapaz, quando eu vejo, ele joga um ovo. Na verdade não vi o ovo, eu vi, já estava no meu peito. E eu aqui orando de alegria, veio o ovo, pá, eu não sabia nem o que era aquilo, achei que era um dom do Espírito. O diabo ficou tão louco que botou uma pessoa para jogar um ovo em mim. E eu disse, com ovo ou sem ovo, eu quero é me chapar da presença, eu quero é ser cheio da glória de Deus. Aleluia! Pessoal, 15 anos se passaram dessa experiência. Eu digo para você, todos os dias eu preciso separar no mínimo 15 minutos do meu devocional para pedir para Deus que isso nunca acabe. Eu digo para você com toda a sinceridade do meu coração, eu poderia perder qualquer coisa da minha vida, mas se eu perdesse a paixão, eu morria. No mundo espiritual não tem que ter só amor. Deus é amor, mas Ele é paixão. Não adianta só amar a Deus, você tem que ser apaixonado por Deus. Eu vou te dar um texto que não está no esboço, o pessoal da manhã não ouviu, tomara que eles não fiquem tristes. Hebreus 2:9, na versão corrigida. A Bíblia diz: vemos porém coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito por um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Diga paixão. Tem até um filme, né? Paixão de Cristo. Sabe o que significa a palavra paixão no original? Desejo desenfreado. Diga comigo, desejo desenfreado. Outro spoiler do curso, tá, pessoal? Matricula lá. Deus teve desejo desenfreado? Teve. No Éden, a comunhão com Deus, com o homem era plena. Fisicamente, o homem nunca conseguiu ser, e talvez nunca mais seja, fisicamente tão pleno como ele era no Éden. Concorda comigo, sim ou não? O pecado de Adão separou o homem de Deus. Toda a antiga aliança, o homem ficou separado de Deus. Deus não tinha mais intimidade com o homem, Ele visitava o homem. Para ele, o mais próximo do homem que ele chegava era uma tenda ou um tabernáculo. E se você for ver em toda a história da antiga aliança, eu até falei um pouco sobre isso na última mensagem, você vai ver em todos os livros da Bíblia o desejo de Deus de habitar com os homens. E eu fico imaginando a reunião da Trindade separada de nós, e um falando para o outro dizendo: como a gente sente falta dos nossos filhos, como a gente sente falta de ter comunhão com eles.
de abraçá-los, de cheirá-los, de deitar com eles, de estar com eles. Mas nós não podemos, porque agora eles estão longe de nós. Só tem um jeito: comprar para nós. E eu fico imaginando o Espírito perguntando: como que a gente compra o homem de volta? E aí Deus Pai diz: teria que ser derramado o sangue de um homem sem pecado. A Bíblia diz em Romanos que o pecado passou por todos os homens. Isaías 58, a Bíblia diz, em um dos versículos de lá, lê o livro todo, é ótimo. Ele diz: vendo que de ninguém havia salvação, pelo que enviou o seu próprio braço. E aí eu fico imaginando Jesus, ali a reunião, ele diz: não tem um homem que possa comprar a humanidade para nós de volta. Não tem. E ele diz: eu vou. Mas você vai? Vou. Por quê? Porque eu tenho desejo desenfreado de ter comunhão com eles novamente. E eu fico que a Bíblia diz que Deus esvaziou do seu poder, da sua grandeza, da sua glória, da sua magnitude, e veio como homem, tomando a semelhança de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E não foi só para te curar, não foi só para te libertar, não foi só para destruir o diabo, foi para restaurar a comunhão, a intimidade contigo e comigo, porque ele teve paixão, ele teve desejo desenfreado de ter comunhão conosco. Aleluia! Paixão. E somente um crente apaixonado paga o preço de viver íntimo com Deus. Porque para ser íntimo tem que renunciar, tem que morrer para si mesmo. Nós cantamos uma canção de manhã, muitas igrejas estão cantando, está nas rádios. Deixa eu me lembrar o trecho. Do Moisés. Me faz perder o medo. Me faz perder. A do monte que fumega. Sim, aí antes disso tem uma partinha. Então, me ajuda. Isso, aí, pastor Bruno é forte. Então me tira o medo. Aí canta, viu? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Sabe onde é que está escrito isso? Êxodo 19. Você lê depois. A Bíblia diz que a nuvem desceu. O maior nível de presença que aquele povo já tinha se deparado. Eles tinham tido experiência com o sobrenatural, mas intimidade é a primeira vez. E a Bíblia diz que o monte fumegava, da nuvem saía relâmpago, da nuvem saía trovões. E eles olham para Moisés e dizem: Moisés, sobe tu, fala Deus contigo e não conosco, para que não morramos. Na verdade, eles não tiveram medo de Deus, eles tiveram medo de morrer. Eu quero dizer para você, você quer ter intimidade com Deus? Quantos querem? Levanta a mão. Morra. Deus vai te abençoar, mas antes Ele vai te matar. Morrer para nós mesmos, morrer para o nosso conforto, morrer para as nossas vontades. Quantos estão no propósito de jejum? Levanta a mão. Uma das principais características do jejum nos aproxima mais de Deus. E o que é o jejum? Morte. Eu queria ter lanchado de manhã algo que eu queria tanto, um bolinho de cenoura com chocolate, derrete, esquentadinho no micro-ondas, que maravilhas. Mas aí eu me lembro que eu estou morto, que eu não posso. Eu queria resolver uma questão, eu queria empreender, eu queria fazer sei o quê. Não, mas esse tempo é de intimidade. Eu estou morto, o meu querer morre. Eu queria dormir a noite toda, mas eu estou morto para o meu querer. Então eu me acordo 2 da manhã e vou ter intimidade. Não estou dizendo que eu faço isso, só para você entender. Eu queria comer um monte de guloseimas, mas eu estou morto. Esse povo não teve medo de Deus, eles tiveram medo de morrer.
A vontade de Deus não é que esteja aqui o pastor Sandro falando palavras poderosas e revelando a vontade de Deus para a sua vida. Essa não é a vontade primária de Deus. Os pastores da igreja é misericórdia. A vontade primária de Deus é Ele falar direto contigo. Nós pregadores, os pastores, não que Deus não queria, não é isso. Mas é muito mais um ato de misericórdia, de ministrar a vontade, a revelação para quem não conhece. Para quem já conhece, Deus quer falar direto com você. Deus quer ter intimidade com você, comunhão com você. Deus quer ser profundo em você. Todo mundo gostaria de ter comunhão com Deus, de ouvir a Deus. Todo mundo. Como recebê-lo? Precisa ter nascido de novo e estar em Jerusalém, estar na casa do Senhor, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém, casa de bênção, casa de adoração. Tem que estar na igreja, tem que estar congregando, tem que ser uma família para o Pai. Tem que ser uma família para o Pai. Nós, sem família espiritual, não somos igreja. Eu só sou igreja se eu estiver com você. Amém? Nós às vezes até usamos essa expressão. Não vou nem dizer que é errado. Eu sou igreja. Mas na verdade eu só sou igreja com você. Eu preciso estar. Se você entrou aqui nessa noite e não entregou a vida a Jesus, você vai ter oportunidade hoje. Dá tempo demais. O que mais eu preciso fazer para fluir, para receber? Lançar fora todo o pensamento de culpa. Há um tempo atrás eu atendi um senhor de idade. E ele chegou para mim numa reunião de uma conferência do Espírito Santo, e ele chegou para mim e disse: pastor, eu tenho 22 anos de evangelho, e eu nunca orei em línguas, eu nunca fluí nenhum dom, eu nunca senti nada mais forte. E ele era um homem piedoso, eu acompanhava ele, eu conhecia ele, e na hora Deus falou ao meu coração: ele carrega um fardo de culpa. E aí todas as vezes que íamos orar, que ele queria fluir, o Satanás falava para ele: você não pode por causa disso. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 25, eu dei para ele esse texto, nós oramos sobre esse texto, e ele orou em línguas naquele momento. Ele diz assim, Deus falando: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu nem me lembro mais. Deus nos perdoa e nem lembra mais. Na hora que nós começarmos a orar, se o Satanás vier te acusar, lembre-se disso. Você pediu perdão, Deus te perdoou e nem lembra mais. Se ele não lembra, não deixe o inimigo te lembrar. Nós temos que saber separar muito bem o que é convencimento do Espírito e o que é acusação do diabo. O Espírito não nos acusa, ele nos convence. 2 Coríntios 7,10. A tristeza segundo Deus, que é o sentimento de arrependimento e quebrantamento, a tristeza que vem de Deus, produz arrependimento para a salvação. A acusação faz a pessoa sentir o pior dos piores. Isso não vem de Deus. A culpa te impede de fluir mais e mais. Eu atendi pessoa de manhã que estava nesse quadro, nessa situação, e foi liberto para a glória de Deus. E assim você será também, em nome de Jesus. E pela fé, é pela fé. Em Gálatas capítulo 3, eu não vou ler todos os versículos, porque eu já estou no limite do tempo, mas eu vou ler só o versículo 13, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por meio de Jesus Cristo, e para que, pela fé, diga pela fé,
nós recebêssemos a promessa do Espírito. Não é por merecimento que eu recebo o batismo de poder, que eu me encho, que eu me preencho. Não é pela quantidade de tempo que eu jejuo, não é pela quantidade de regras que eu sigo, não é por quão bom eu sou, é pela fé. Aleluia. Coloque em pé em nome de Jesus. O mundo precisa de esperança. O mundo precisa de uma igreja poderosa. O mundo precisa de uma igreja profunda. Nós somos as Marias de hoje. Maria ela deu a luz a Jesus para a humanidade segundo a carne. Ela trouxe Jesus ao mundo fisicamente. Hoje nós trazemos Cristo ao mundo espiritualmente. Nós somos as Marias de hoje. Amém?